O Milei é o que eu mais gosto, não tem dúvida, né? É o cara que é realmente libertário anarcocapitalista, tem as mesmas ideias que a minha. O Estado tem que diminuir de tamanho. Não interessa o que você faça, tem que diminuir o tamanho do Estado. Está resolvendo um monte de problema na Argentina. A inflação que estava batendo 12%, 13% ao mês, está batendo agora 4% ao mês. Tá melhor que o Brasil. E está diminuindo. Né? Não, o Brasil ainda está melhor, porque é 4% ao mês lá. A nossa foi 4% ao ano. Mas a moeda deles ainda foi melhor no acumulado do ano, não foi? Do que a do Brasil? Não. O real tá pior. O real tá perdendo. Em termos de moeda, o real tá pior. Impressionante isso. Como é que o Brasil consegue? Consegue, né, Peter? Como é que o Lula conseguiu essa façanha? Ele conseguiu exatamente fazendo o quê? Aumentando o tamanho do Estado. Não, porque o Estado tem que fazer o PAC, tem que fazer não sei o que lá, e tem que fazer não sei o que, e tem que fazer mais isso, mais aquilo, e mais imposto dos mais ricos, imposto dos mais pobres, imposto das comprinhas da Shopee, não sei o que lá. Enfim, o Lula está indo no caminho errado, está claramente no caminho da explosão monetária lá adiante, né? E a famosa curva de Laffer, né? Ele aumenta tanto o imposto que o imposto ideal já acaba caindo, o pessoal deixa de consumir. Exatamente. Mas sei lá, esse governo eu acho que não liga muito para essas coisas, né? Não tá muito ligando para a economia. A outra coisa interessante do Milei é ver justamente se ele consegue fazer as coisas, né? Porque não é fácil. É aquilo que eu falei para vocês, você botar só a cabecinha lá, só o líder da coisa, tem todo o Estado por trás ali, né? E o Estado, ele vai contra, o Estado quer crescer, o Estado sempre quer crescer. E ele teve dificuldade, né? Quando ele entrou, ele criou uma lei de bases lá, que é a lei ônibus, né? Que ele fez um monte de alteração. Sim. Aliás, isso é uma dica legal para quem estiver planejando aí ser candidato aqui no Brasil, fazer uma lei desse tipo aqui no Brasil. Você chegar no primeiro dia de coisa e falar, aqui ó, um pacotaço, é isso aqui que eu quero fazer no Brasil. Todas as alterações em todas as leis, de tudo, tá aqui esse pacotão aqui. Ele fez isso, acabou conseguindo aprovar. Mas teve que negociar, teve que tirar um monte de coisa. Ele queria privatizar todas as empresas argentinas, aí teve umas que o pessoal do Congresso não deixou ele privatizar e coisa e tal. Enfim, esse é o desafio, né? Porque não é fácil você conciliar, fazer diminuição do Estado. É por isso que eu gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro diminuiu o Estado brasileiro, ele conseguiu isso. É uma coisa difícil de você fazer. Imagina, né? Ele conseguiu e começou a dar lucro. E agora você vê a diferença, né? Chegou no final do governo dele com superávit, dinheiro em caixa, um monte de coisa, né? Aí agora você vê aí o governo tendo que taxar mais. Petrobras dando prejuízo. Petrobras, Correios dando prejuízo, um monte de estatal dando prejuízo. E detalhe, o Bolsonaro chegou no final do governo dele com superávit, com imposto mais baixo. Tinha cortado um monte de imposto. Cortou imposto de gasolina, cortou imposto de um monte de coisa. Ou seja, o povo brasileiro, infelizmente, escolheu o caminho do Estado grande, o Estado que vai explodir daqui a pouco. E lembra, Estado explodir, pensa o pessoal que acredita que vai se aposentar pelo INSS. Imagina essas pessoas. É triste esse tipo de coisa, cara. Eu sinceramente, eu não acredito que eu vou me aposentar pelo INSS. Eu acho que não vai dar tempo. Quando que essa coisa vai explodir? É um esquema de pirâmide, cara. É um esquema de pirâmide. Confia em entrar gente no esquema para pagar quem está saindo. Faz sentido. Uma hora vai quebrar, é inevitável que uma hora vai quebrar. Quando que vai quebrar, eu não sei, mas uma hora vai. E olha o absurdo, né, pra você ver. Hoje em dia você pergunta pra qualquer pessoa, você quer ser CLT ou você quer ser PJ? Você quer ganhar 5 no PJ ou quer ganhar 3 no CLT? A pessoa vai querer, que é mais ou menos o gasto que o empreendedor tem, né? Ele fala, não, então me paga 5 no PJ e eu me viro. Todo mundo prefere. E é engraçado, né? Esses tempos atrás eu vi o Negão, sabe o canal do Negão? Sim. Muito bacana. O Negão tava na Jovem Pan falando com os apresentadores lá e entrou nessa questão de CLT. Uhum. Todos os apresentadores estavam defendendo, não, que a CLT, que é um direito do trabalhador, e lá, e não sei o quê. Aí o Negão pegou e perguntou pros caras, pegou e falou assim, mas quem de vocês trocaria seu PJ aí por CLT? Ninguém quis. Falou, chefe, é bom pro outro, mas não é meu rabo, não. E o que eu acho um absurdo. É um absurdo. Você defender uma coisa que você não faz? Pois é. Não, e o pior é ainda o pessoal falando assim, não, mas para as pessoas que ganham pouco, elas têm que ter proteção. Não, coitada, a pessoa que ganha pouco, ela que tinha que ser PJ mais do que todo mundo, né? Porque ela que vai ter o melhor benefício disso daí. Fica a CLT, um monte de imposto, um monte de coisa que não ajuda em nada a pessoa. É muito triste isso. E, cara, é só você ver, pô. Minha filha tá morando nos Estados Unidos agora, né? E, cara, lá é impressionante como é que o mercado lá é forte, né? Você não fica desempregado, bicho.
É rápido. O tempo todo você tem oferta de emprego e coisa e tal. Por que isso? Porque justamente você não tem essa burocracia do Brasil, essa insegurança jurídica da justiça trabalhista e coisa e tal. Então as pessoas contratam o tempo todo, né? Você contrata. Se tiver que demitir, eu demito. Pronto, não tem problema. Vai demitir aqui no Brasil pra você ver. Você tá lascado, Tá né? lascado mesmo, tá ferrado. Aí o que acontece? O empregador, ele pensa 200 vezes antes de contratar uma pessoa. Né? E aí você tem esse problema que você tem aqui. É difícil contratar gente aqui. Né? Assim, quem está procurando emprego procura muito, demora a achar alguma coisa. Por quê? Porque ninguém quer contratar. Né? E a CLT, é o que eu falo, a CLT ela parte da ideia, né, de que você consegue fazer justiça mexendo na justiça. Então, a ideia da justiça trabalhista é privilegiar o empregado, porque o empregado, tadinho do empregado, o patrão malvadão. Vai tacar o terror no cara. Exatamente, só que você não consegue fazer isso. É uma ilusão que esse pessoal persegue. Eles acham que mexendo na justiça que vão conseguir ajudar o pobre do proletariado. Não consegue. Consegue ajudar uma pessoa ou outra que entrou na justiça do trabalho lá. Mas o que acontece? O outro lado muda. Se contratar tá caro, eu não vou contratar mais. Eu vou botar o salário bem baixinho para não ter problema com isso. Se der problema, pelo menos não vai ser um problema menor. Ou seja, você acaba piorando a situação do empregado no longo prazo, né? A justiça tem que ser justiça, tem que ser cega. Olha para os dois lados. Tem patrão que sacaneia empregado? É lógico que tem. Mas tem empregado que sacaneia o patrão também? Tem um monte também. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo. Todo mundo é malvadão. O patrão é malvadão, mas os empregados são malvadão também. Então a justiça ela tem que olhar de forma isenta, é o melhor que ela faz. No momento que se caiu na besteira populista do idiota do Getúlio Vargas, se alguém gosta do Getúlio Vargas aqui... problema de vocês aí. Problema do pessoal aí. O idiota do fascista do Getúlio Vargas, que inventou essa história de que não, tadinho do trabalhador, vamos fazer aqui uma rede de apoio pro trabalhador e não sei o que lá. Veja bem. Condenou o Brasil a isso, pô. É por isso que o pessoal sai aqui do Brasil, vai para os Estados Unidos trabalhar sem CLT, sem proteção, sem justiça do trabalho. Lá nos Estados Unidos, se seu patrão te sacaneia, você pode entrar na justiça também, evidentemente. Mas é difícil pra caramba, meu amigo. Você tem que ter dinheiro, tem que contratar advogado. Não é fácil, não. É difícil entrar na justiça lá. Não é igual aqui que fica... Não é igual aqui que você... Trocentos processos, né? O advogado fica te procurando. Não, vou entrar na justiça com o seu patrão aí. Vamos entrar na justiça aí, pô. Não, mas ele não fez nada errado. Não, mas a gente entra na justiça. Se a gente conseguir ganhar alguma coisa, ganha. Se não ganhar nada, deixa pra lá. E não ganhou nada e deixa pra lá. É verdade. É assim que funciona no Brasil. O Temer chegou a fazer uma reforma para mudar isso, né, em 2017, a reforma trabalhista, que falava diminuiu que bastante, diminuiu um pouco, porque, né, agora se a pessoa perde, ela tem que pagar os honorários, só que agora o STF já entendeu, que já deu entendimento de que não precisa pagar, não. Já voltou ao que era antes. E você vê, né, era muito justo isso daí. Pô, mas não é? Porque senão você começa a entrar na justiça, a empresa tem que pagar o advogado, né? Ela tem que entrar tem que responder, mesmo que ela tenha feito tudo certo. Isso é outra coisa também que o pessoal adora falar, isso que eu já fui empresário, eu sou empresário quebrado, né? Fali. O pessoal fala assim, engana a gente não, Peter, engana a gente não. Não, mas eu paguei tudo, tá? Só fiquei devendo pro governo. Mas aí o que acontece? Né? O pessoal fala assim, não, mas esses empresários que ficam reclamando da justiça do trabalho, é só fazer tudo direitinho que não vai ter problema. Aqui, meu amigo, pergunta para qualquer empresário, você pode fazer tudo direitinho, tudo certinho, meu amigo. O cara vai te botar na justiça do mesmo jeito. Não tem esse negócio, não tem essa história. Então, ou seja, qualquer saída, o pessoal fica com medo de contratar. Pensa 2 vezes antes de contratar. Aí você tem um mercado que ninguém contrata. Verdade. Aí fica, ou contrata pra ir no registro, né? Dá um jeito, o cara fica fazendo freelancer e tal.